Irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para quê? Para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, ó Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar, te aclamar. Deus Trino de amor. Irmãos e irmãs, que o amor da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, a consolação e a força do Espírito Santo estejam com todos vocês.
Jesus, Maria e José formam a família mais santa de todos os tempos. Celebrar a Sagrada Família é contemplar os laços amorosos que uniam Jesus e seus pais e colocar sobre o altar nossa própria família, por vezes tão machucada e dividida. Vivendo o espírito de Natal, imploremos de Deus as bênçãos sobre todas as famílias de nossa comunidade. Com sinceridade de coração, peçamos o perdão de Deus para nossas faltas, principalmente para os pecados contra a família. Deus, nosso Pai bom e misericordioso, tenha compaixão de nós, seus filhos e filhas. Perdoe nossos pecados, nos leve ao conhecimento e seguimento de seu Filho Jesus Cristo e assim nos conduza a todos à vida eterna. Amém. Assim, acolhidos, perdoados, abraçados por Deus que nos acolhe nesta manhã, vamos louvá-lo, glorificá-lo, agradecer por tanto benefício que recebemos dele.
Oremos. Intenções da missa de hoje. Pelos falecidos e falecidas. Juarez Fidelis, 7º dia. Justina Soares da Silva, 7º dia. Nelson Wolff, faleceu quinta-feira. Antônia Zita Angarten Tioso. Antônia Sigristi. Antônio Algemiro Antonioli. Alfredo Ambil e Zenaide Long Ambil. Aristides Angarten. Marta Jumstein Angarten. José Luiz Sigristi. Antônio Petrilli. Falecidos das famílias: João e Aldo Angarten. José e Carolina Jumstein Angarten. Inácio Ambil e Maria Entes. José Entes e Teresa Ambil. Em ação de graças por todas as graças e bênçãos recebidas neste ano de 2021. Pedindo saúde, bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias e a nossa comunidade. Por todos os nossos parentes e amigos que estão doentes. Pedindo graças e bênçãos para os aniversariantes, dizimistas e colaboradores do mês de dezembro. Hoje, Maria Cristina Mistalden. Por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Pai de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O mandamento de honrar pai e mãe continua atual. Deus garante uma vida de bênçãos para quem agem com caridade para com seus pais. Livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade de mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe, e não lhes cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizestes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?"
Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a festa da Sagrada Família. E tudo nos surpreende nesse tempo de Natal. O povo judeu tinha recebido uma promessa de Deus que lhes enviaria um profeta maior do que Moisés. Isso lá do Deuteronômio. E eles viviam na expectativa do cumprimento dessa profecia que havia no Deuteronômio. Expectativa do Messias. Quando virá? Eles olhavam sempre para frente. Quando virá? Quando virá o Messias? E ao longo da história, então, eles foram fazendo uma imagem de como seria esse Messias que viria. Então, a imagem que predominou foi que ele seria um grande rei como Davi. Seria um descendente de Davi, que foi esse grande rei de Israel, muito obediente a Deus, ainda que pecador. Então aí começaram a inventar muitas coisas, não é? Tinha muitos livros desse gênero literário chamado Apocalipse, que começaram a inventar que a vinda dele seria uma coisa estrondosa para o mundo, que ele vinha para trazer um juízo sobre a humanidade, separar os bons dos maus com grande poder. Achavam alguns que ele cairia do céu, né? Diretamente, ninguém saberia de onde ele vem. Ele ia cair do céu, diretamente. Então, nessa expectativa da chegada de Deus na história estrondosa, com grandes manifestações no céu, estou chegando com poder. Nós somos surpreendidos quando ouvimos então esses relatos do nascimento de Jesus. Nada disso. É surpreendente então. Deus entra na história não para julgar-nos, não para condenar-nos, e Ele entra discretamente na nossa história. Sua mãe é uma desconhecida, uma jovem adolescente de Nazaré da Galileia, que ninguém conhecia. Seu pai adotivo era um carpinteiro. E ele vai nascer, então, em condições assim, tão estranhas, né? Não havia lugar para ele na hospedaria, para acolhê-lo. Ele nasce, então, no meio de animais, uma gruta, talvez, ou num curral, onde podia encontrar algum abrigo para o frio. Desconcertante para nós isso, né? Desconcertante. E nasce então um menino. Outro ponto assim extremamente desconcertante para nós. Deus, Criador de tudo, onipotente, eterno, surge no nosso mundo como um bebê, indefeso, precisando de ser amado, de ser cuidado por nós, homens. Entrega-se assim nas nossas mãos. Tem alguma coisa mais frágil do que um bebezinho recém-nascido?
Não pode sobreviver nesse mundo, todo bebê, se não for amado, se não for cuidado, se não for protegido. Ficamos aí então perplexos. É o nosso Deus infinito, Criador de tudo, que coloca-se assim nas nossas mãos. Cuidem de mim, amem-me, protejam-me. Ficamos então admirados. Quem é anunciado? Chegou. A quem? Foi ao imperador de Roma? Foi ao sumo sacerdote lá de Jerusalém? É anunciado a uns pastores. Pastor era uma profissão em si pecaminosa. Ser pastor era ser pecador. Porque eles não observavam aqueles rituais de purificação, andavam com seus rebanhos sujos, às vezes invadiam as propriedades dos outros, comiam o trigo dos outros, as ovelhas deles e tal. Então, era uma profissão em si pecadora. Bastava ser pastor para ser pecador, excluído da sinagoga. É para esses que vem a ser anunciado. Nasceu hoje para vocês um Salvador. E de ver, olha, vocês vão encontrar uma criança envolta numa manjedoura, os anjos diziam aos pastores. E os anjos cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Chegou aquele que nos ama no nosso meio. E depois é anunciado aos magos lá do Oriente. Os magos eram uma profissão detestada pelo povo de Israel, a magia. Foi a esses magos que foi dado um sinal. Então, gente desqualificada, gente considerada por nós como excluídos, né? A eles é que Deus vai anunciar. E eles vêm, encontram o menino e vão procurá-lo. Procuram um rei. E onde vão encontrar esse menino? Talvez numa choupanazinha, não num palácio que José tinha construído ali, que tinha que ficar uns dias em Jerusalém para a circuncisão do menino e para a purificação de Maria depois de 40 dias do nascimento, assim era a lei que dizia. Bem, eles encontram aquele menino, numa choupanazinha, pobre, e reconhece. Não é num palácio, não. É esse menino que é o que nos foi anunciado. A estrela pairou sobre aquela choupana. E eles o adoraram. E lhe ofereceram presentes. E voltaram por outros caminhos. Quem encontra com Jesus não volta nunca mais pelos mesmos caminhos. Toma outra direção na vida. Assim o nosso Deus, então, aparece no nosso mundo como um bebê, que vai ser preciso ser cuidado. Então, a humildade do nosso Deus não é um Deus poderoso, onipotente, que vem para castigar. Um Deus que vem para nos salvar e nos ama. E com toda a confiança coloca-se nas nossas mãos. Cuidem de mim, senão não vou poder sobreviver no meio de vocês. E já Herodes queria matá-lo. Se não fosse protegido por Maria e José, para fugir com ele, protegê-lo, teria morrido ali mesmo, chegando ao nosso mundo. Então, Sagrada Família, que vai cuidar desse menino, Maria e José. Fogem com ele para o Egito, depois voltam e vão para Nazaré, aquela cidadezinha escondida lá nas montanhas da Galileia. E aí, como nós vimos no Evangelho, Jesus começa a crescer em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Então alguns acham que Jesus, ao encarnar-se, já sabia de tudo, de toda a sua vida, de tudo que ia acontecer com ele, como é que ele iria morrer na cruz.
Ele sempre tem que cumprir um script já feito por Deus Pai para ele. Tem, então, várias passagens na Bíblia que dizem: Ele se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Não é? E na carta aos Filipenses diz: Ele, que era de condição divina, não considerou esse ser igual a Deus como um privilégio do qual ele não pudesse abrir mão, mas esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se, assumindo a nossa condição humana e aparecendo em tudo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Jesus não sabia o que ia acontecer com ele na sua vida. Ele tinha que buscar os caminhos de Deus como nós fazemos. Nós não sabemos, fez igual a nós em tudo. Nós não sabemos o que vai ser o nosso futuro. E temos que ir tomando decisões na nossa vida, né, usando a nossa liberdade para acertar caminhos. Né? Assim também Jesus, toda a sua vida, foi discernindo por onde passava os caminhos e a vontade do Pai. Ele tinha que fazer discernimento e vai caminhando assim. E aí, a sua educação foi feita por Maria e José, que vão introduzindo Jesus, pouco a pouco, nos conhecimentos, tanto humanos da vida, como da história do seu povo, da história de Israel. E Jesus gostava de escutar aquelas histórias, como um menino pequeno, né? Como um menino pequeno gosta de escutar histórias, né? Mãe, repete para mim aquela história que você me contou outro dia, como é que foi? A história de José, do Egito, como é que foi o êxodo, a libertação aquela história do Davi que venceu o gigante Golias. Ele, cada escutava aquilo, caía no coração dele de uma maneira diferente, né? Ele ia descobrindo o Deus dos pais, dos antigos. É o meu Deus também, meu Pai. Ele vai caminhando assim. Os educadores dele, parece que a criança em Israel, até os 8 anos, ficava muito ao cuidado da mãe. E Nossa Senhora ia introduzindo o menino, né, nessa história do povo de Israel. Depois dos 8 anos, passava ao cuidado do pai, que devia preparar o menino para ser o chefe de família, para ser os costumes todos do povo de Israel. José e Maria, então, são os educadores de Jesus aí. Ele vai ouvindo, escutando, mas tudo cai nele com uma sensibilidade diferente para Deus. Nós vemos, então, aqui aos 12 anos, que ele já tem uma experiência de Deus muito profunda. Os sábios lá de Jerusalém, os estudantes da Sagrada Escritura, os rabinos, ficam admirados com aquele menino, né? Com a inteligência dele, com as perguntas que ele faz, porque ele está querendo conhecer mais Deus. Acho que esses homens aqui sabem bastante sobre Deus. Então eles vão me ensinar. Estão admirados com ele e com as respostas que ele dava então já. É que ele teve aí no Templo de Jerusalém, a meu ver, uma experiência altíssima de Deus. Por isso que ele aparece: não sabias que devia ocupar-me das coisas de meu Pai? Então nunca alguém tinha chamado Deus de meu Pai. Quando muito era nosso Pai, Pai do povo de Israel. Mas meu Pai, ninguém. Jesus é o primeiro que chama Deus de meu Abá, em hebraico, né? Meu Pai. A experiência que ele tinha feito aí, por isso ele ficou desligado de Maria, de José, né? Ficou desligado, estava com Deus, uma espécie de êxtase. Então ele não percebe que todo mundo já foi embora e ele está ali no templo ainda, né? Ficou. Mas volta para com seus pais. Maria que diz para ele, talvez ele quisesse ficar lá, como Samuel tinha sido educado no templo pelo sumo sacerdote Eli, a mãe dele entregou para o templo, ficar ali para aprender com aqueles homens. Aí eu acho que foi Maria que falou para ele, meu filho, você quer conhecer Deus? Não fique no meio desses homens aí não.
Eles vão te confundir a cabeça. Volta conosco, fica no meio do povo, aí você vai encontrar Deus. E Jesus obedece o discernimento de Maria. E vem com ela, volta. E era obediente a Maria e a José. Deus, Criador de tudo, obediente agora aos homens que vão continuar essa formação de Jesus. Vai aprender um ofício humano de carpintaria. Tem que aprender, não sabe. Para poder sobreviver. E a sua mãe devia ter uns diálogos incríveis com Maria, que vai partilhando a experiência que ela tem de Deus também com Jesus, né? E ele vai superando pouco a pouco a sua mãe, né, nesse conhecimento. Mas não sabia tudo, não. Então ele fica ali em Nazaré 30 anos, daquela família. Que família, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, que é uma família? Famílias são duas pessoas que se encontraram na vida e, como cristãos, receberam o sacramento do matrimônio. Sacramento, não sei se eu já falei aqui para vocês. Essa palavra não é bíblica, não existe essa palavra sacramento na Bíblia. Sacramento, no princípio da igreja, era chamado de mistérios, os 7 sacramentos nossos, né? Mistérios. Essa palavra é bíblica. E fala muitas vezes do mistério que estava oculto e foi revelado para nós. Sempre a palavra mistério se refere à pessoa de Jesus. O mistério agora foi revelado por Jesus para nós, que nós não sabíamos, conhecíamos, o mistério de Deus. Mas aí, os primeiros cristãos começaram a chamar os sacramentos de mistérios. Mas depois eles perceberam, não, essa palavra é meio ambígua para designar os sacramentos. Porque havia muitas religiões ali que chamavam religiões mistéricas, né? De mistérios, que só uns poucos iniciados tinham acesso aos segredos daquela seita, né? Tinha que ter uma iniciação, era um negócio meio secreto, fechado, né? E os cristãos disseram, não, nós não temos nada de fechado. É tudo aberto, é para todo mundo e tal. Então pararam de usar a palavra mistério para designar os 7 sacramentos, e aí entrou a palavra sacramento. E a definição que o Concílio de Trento dá, então, de sacramento, sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus na nossa vida. Sinais sensíveis. Sinal. Sinal é alguma coisa que se refere a outra coisa, não é? Então, se eu vejo uma fumaça subindo lá longe na montanha, a fumaça é sinal de quê? Que tem fogo por ali, né? Está queimando alguma coisa. Eu não estou vendo fogo, eu estou vendo o sinal do fogo. Os semáforos aí nas ruas e tal, né? Está me dando um sinal, para, vai em frente, espera um pouco, né? Está referindo a outra coisa. Olha, é perigoso você atravessar, que esse sinal está vermelho, né? Sacramento, então, é um sinal. Na Eucaristia, qual é o sinal sensível? O pão e o vinho. Nós vemos o pão, sentimos o gosto do pão, do vinho. Esse é o sinal. Sinal de quê? Sinal que não é mais pão. É Jesus Cristo, presente aqui no meio de nós, que se dá a nós em alimento. No batismo, qual é o sinal sensível? A água. A água a gente sente, toca nela. Mas ela está significando outra coisa. Que a graça de Deus está descendo aí na nossa vida. E o matrimônio? Qual é o sinal sensível
do matrimônio? É o amor de duas pessoas. Se não há amor, não há sacramento, né? Então é o amor, que é a matéria. Se duas pessoas se casam puramente por interesse, não tem sacramento aí, né? É o amor que vai ser abençoado, então, por Deus. E uma união que deve ser para sempre, né? Então, esse amor, meus irmãos e irmãs, significa, então, no casamento, que o amor é sinal. O marido tem que ser sinal do amor de Deus para a sua esposa. Amá-la da maneira como Deus a ama. Devia ser esse sinal. E a esposa devia amar seu marido do jeito que Deus o ama. Ser sinal um para o outro do amor de Deus. E o marido e mulher deviam ser sinais do amor de Deus para seus filhos. Não é? Essa era a família de Nazaré. Cada um, José, Maria, Jesus, eram sinais de uma graça imensa de Deus acontecendo no nosso mundo. Que harmonia, que beleza que era então essa família. E a nossa? E esse casal também, com seus filhos, deviam ser sinais para o mundo do amor que Deus tem para as outras pessoas. Não é só na família ali, é uma família que devia ser um exemplo, irradiar. Olha como Deus ama vocês também, como nos ama, como nós nos amamos uns aos outros. Missão grandíssima da família, então, não é? Pedimos a graça ao Senhor para a gente ser como essa família de Nazaré. Sinais para que, vendo a nossa vida, o nosso modo de viver, a alegria com que vivemos, a esperança, a fé, a certeza do amor de Deus por nós, que nos acolhe, nos perdoa, misericordioso como sempre Ele é, sinal para uns para os outros, na família, sinal para o mundo. Olha como é bom viver unidos assim, pela graça de Deus na nossa vida, pelo amor que Deus tem por nós, que nós queremos irradiar esse amor no nosso mundo. É o segundo mandamento aqui, levado ao seu máximo potencial. Só tem 2 mandamentos de Deus, só 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse segundo mandamento, amar ao próximo, é o que devia reinar nas nossas famílias antes de mais nada. Amar o cônjuge, amar os filhos, amar os parentes, sei lá, ser uma união tal aí que revelasse ao mundo. Que bonita a graça de Deus atuando na nossa vida. Mas como nós somos fracos pecadores, nem todas as famílias conseguem isso. E hoje, então, muito menos, né? Muita família desagregada, muita família que não é capaz de perdoar-se uns aos outros, muita ambição, né? Muita divisão na família, às vezes. Então vamos pedir, nessa festa da Sagrada Família, pedir a Jesus, a Maria e a José, que nos ensinem a ser uma família que irradie o amor de Deus para a própria família e para o mundo todo. Assim seja. Então, é nessa fé que nós temos que vamos celebrar a nossa fé, proclamá-la juntos. Em que nós cremos? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como família reunida em torno do altar de Cristo, elevemos ao Senhor Deus de amor nossa súplica e que nossas famílias sejam santificadas. Nós vos pedimos com fé, vosso amor, abençoai-nos, Senhor. Fazeis com que a Igreja, família de fé, ilumine os caminhos do vosso povo e fortalecer a nossa união, nossa família. Nós vos pedimos. Ajudai os jovens no tempos de agora, acolher o mandamento de amar e honrar os pais, e que viva os valores fundamentais da vida, na família, na sociedade, nós vos pedimos. Infundi vossa luz divina na vida das famílias, e seja eliminada do meio delas toda a violência, discórdia e divisão. Nós vos pedimos. Favorecei com vossa graça nossas famílias, e assim as vós amem muito. Sejam felizes, estejam sempre dispostas à caridade, principalmente com as famílias mais desfavorecidas. Nós vos pedimos. Por vosso amor, abençoai-nos, Senhor. De cada pessoa desta comunidade, rezemos. Com vosso amor, abençoai-nos, Senhor. Senhor Deus, que vossa graça transforme nossas famílias. Ouvi nossas preces e concedei-nos vossa alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Que seja o nosso sacrifício e a nossa vida agradáveis a vós, nosso Deus e nosso Deus. Oremos, irmãos e irmãs, para que o
nosso sacrifício seja aceito por Deus, nosso Pai bom e misericordioso. Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e pedimos pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e do bem-aventurado São José, que firmeis nossas famílias na vossa graça, conservando-as na vossa paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e misericordioso. No mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Vós sois santo, Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, durante a última refeição que Jesus tomou com seus discípulos neste mundo, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, dando-vos graças por sua vida e por sua missão neste mundo. Depois, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Disse também: fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Pai, olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei, Pai, as preces da vossa família que está aqui nesta manhã, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei, Pai, com bondade no vosso reino, nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Particularmente vos pedimos hoje por Juarez Fidelis, no 7º dia do seu falecimento, também por Justina Soares da Silva, igualmente no 7º dia do seu falecimento, e por Nelson Wolff, falecido nessa última quinta-feira. E de todos os que partiram desta vida, que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Com amor e confiança, porque somos realmente filhos e filhas de Deus, rezemos a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz, que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos físicos, morais e espirituais, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a volta gloriosa do Cristo Salvador. Pensamos juntos esse grande e imenso dom de Deus para nós, que é a paz. Paz de que nós tantos precisamos em nossos corações e paz para o nosso mundo, para a nossa sociedade. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre nos vossos corações e em vossas famílias. Cordeiro de Deus. Irmãs e irmãos, nós somos felizes porque o Senhor nos convida mais uma vez a participar da sua mesa, da sua intimidade, da sua vida e da sua missão neste mundo. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem a todos nós para a vida eterna.
Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso.
Confiemo-nos ao Senhor. Aleluia. Todos. Confiemo-nos ao Senhor. Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor. Aleluia. Oremos. Concedei-nos, ó Pai, na vossa bondade, que, refeitos com o vosso sacramento, imitemos continuamente a Sagrada Família e, após as dificuldades desta vida, convivamos com ela no céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Algum aviso da comunidade? No próximo dia 31, a missa será às 19 horas. E no dia 1º e também no dia 2, às 9 horas, aqui na Matriz. O Senhor esteja convosco. O Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho expulsou as trevas do mundo e com seu glorioso nascimento transfigurou este dia santo, expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e vos transfigure com a luz das virtudes. Amém. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros do Evangelho. Amém. Aquele que pela encarnação do seu Filho uniu a terra ao céu, vos conceda sua paz e seu amor e vos torne participantes da Igreja Celeste. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa semana para todos vocês. Uma boa preparação para o próximo ano que vai começar com as bênçãos de Deus. Amém.